Antes de tudo, existia a mente primordial, a consciência universal que dá origem a tudo, um poder superior que chamamos de Deus. A primeira lei do hermetismo diz que o todo é mental. Então podemos entender que o todo é a mente primordial. É de onde toda a realidade se origina. Esse todo faz parte de cada um de nós e chamamos isso de alma. É aí que começa tudo de novo. E no começo não existe medo, não existe dor, apenas bem-estar, apenas conforto, apenas a essência, apenas o fragmento mais básico de Deus, da mente primordial, capaz de perceber, capaz de aprender qualquer linguagem do universo, capaz de entender qualquer emoção, amor, ternura, felicidade, carinho. Então, no escuro tranquilo e confortável, a alma percebe a mãe. Comunicação direta, instantânea, um mundo inteiro de expectativas, planos, desejos. Então, assim como a alma aprendeu com a mãe, esperança, expectativa, agora tem um desejo concreto, um plano: nascer. Então Deus, a mente primordial, decreta que se faça a luz, o parto. A pequena alma agora sente ar, cheiros, mãos tocam sua pele, seu corpo é virado, mexido, medo, fome. Onde está a mãe? Então a mãe toca sua pele, entra em sua boca, não há mais fome, não há mais medo. Então olhos, ouvidos, sentidos. Agora a alma tem um corpo, uma mente, agora tem com quem falar. Pode falar com sua mente, falar consigo mesma. Agora a pequena alma é a observadora da própria realidade, da mente que também é ela. Observa que as pessoas ao seu redor andam, falam, pegam o que querem. Então a pequena alma quer pegar, andar, falar, e a cada querer, tentar, vem o conseguir. E esse pequeno grupo que se comunica diretamente, instantaneamente, a alma, a mente e a mente primordial conseguem realizar tudo o que desejam. E até este momento tudo é fácil, tudo é muito simples. Basta querer que essa relação direta entre a mente, a alma e a mente primordial se encarrega de realizar. Porque até então os desejos são simples, são objetivos, são os desejos de uma mente clara, que sabe exatamente o que quer. Essa mente ainda não está contaminada pela ambição mundana ou por necessidade de afirmação, de mostrar que é superior pelas coisas que possui. Em que momento da nossa vida nós perdemos isso? Perdemos a consciência de que estamos conectados com a mente primordial. Será que é quando começamos a ter contato com outras pessoas fora do nosso núcleo familiar e começamos a aprender as coisas do mundo? Em algum momento em nossas vidas, nos afastamos da essência, nos esquecemos das virtudes mais básicas que nos mantinham em contato com a energia da criação. Nos perdemos em desejos mundanos que nos foram ensinados, mas que não vieram junto com a nossa essência criadora. Essa ideia que é martelada na nossa cabeça desde criança de que viver é difícil, que temos que lutar e competir para conseguir o que queremos, que a vida é uma competição onde só existe vencer ou perder e que para haver ricos precisam existir pobres. Tudo isso que nos é ensinado desde a infância é uma construção que nos leva ao medo e à incerteza. Onde buscar desesperadamente os meios de obter coisas para confirmar o status de sucesso nos impede de refletir se de fato precisamos mesmo disso. Caímos em um círculo vicioso de falta e de necessidade que tiram de nós a energia criadora.
Quando começamos a ir para a escola e começam a nos ensinar as regras da sociedade, estamos, na verdade, aprendendo a ser submissos a um sistema que nos escraviza, pois, se não sabemos que somos capazes de interferir na realidade, estamos prontos a aceitar a realidade que nos é imposta. Mas o contato com a mente primordial, que é a fonte criadora de tudo que existe, nunca se perde. Muito pelo contrário. Quando nos afastamos dessa consciência, perdemos a oportunidade de entender que, para a mente primordial, não existe bem ou mal, e que ela trabalha para nos entregar aquilo em que focamos nossa energia pensante. Quando estamos mergulhados em dúvidas e incertezas, mais nos afastamos da solução. Quando nos perdemos em pensamentos de ódio e vingança, mais chances temos de receber aquilo que desejamos ao outro. É por isso que falo tanto sobre o estoicismo. Ao ler sobre os argumentos desses pensadores, você começa a se afastar de acontecimentos que não consegue controlar e entende que cultivar pensamentos de ódio e rancor só causam mal a você e que o melhor que você pode fazer para si mesmo é se concentrar em soluções para alcançar os objetivos que você deseja atingir. Talvez os ensinamentos sobre lei da atração e as técnicas para mudar a mentalidade ensinadas pelas pessoas que divulgam esses conhecimentos em livros e vídeos aqui no YouTube possam parecer bobagens à primeira vista. Mas é importante buscar conhecer mais sobre esses assuntos. É importante compreender que a realização é o resultado de um processo e que a maior parte desse processo acontece na mente. Desejos plausíveis, coerentes e justos, sem ansiedade ou desespero, acabam levando a mente a elaborar planos para realizá-los. E todo esse processo põe a mente em contato com a energia primordial do universo, levando a um resultado inevitável. Pessoas que praticam mindfulness, por exemplo, relatam ter percebido uma melhora considerável em seu estado mental geral, humor, memória, concentração, criatividade e até de comportamento, tornando-se pessoas mais tolerantes e amigáveis e, por consequência, mais felizes. Portanto, buscar se elevar espiritualmente, abrir a mente para os conhecimentos herméticos e de integração com a energia do universo nos coloca no caminho da prosperidade. E o desejo coletivo de viver em um mundo melhor tem o potencial de afastar o mundo do caminho sombrio que estamos vivendo hoje. Se este vídeo te inspirou de alguma forma, considere se inscrever neste canal. Comente se acredita na energia do universo e compartilhe com outras pessoas que acreditam que pensam como você. E até o próximo vídeo.